Hoje a gente continua falando sobre répteis, mas nós vamos começar diferente aqui, fazendo uma zoeirinha aqui. O Otávio acho que vai gostar. Hoje nós vamos começar falando sobre répteis, mas nós vamos falar de uma questão cultural. Não, Otávio, volta aí, tchê. Eu vou mostrar para vocês umas receitas de carnes de répteis. Muito bem. Porque a gente acha bastante estranho isso, né? Mas na culinária brasileira, nós temos algumas regiões do país que utilizam bastante carne de alguns répteis, como, por exemplo, jacaré, lagartixa. Lagartixa vai ter que fazer igual os caras fazem rato na China, né? Pega um espetinho, enfia pela boca e sai até lá no fim do rabo lá e fica a lagartixa esticada no espetinho e põe na churrasqueira. Vocês nunca viram lá os pirulitos de rato lá na China? Procura aí na internet, você vai ver Não, que tem. eu prefiro de barata só, é mais gostoso. Não, não, a barata ela fica tostadinha. O problema é o gosto, que ela tem aquele gosto igual quando você vai mexer com ela, ela solta aquele odor, sabe? É aquilo lá. Mas é Já comeu crocante. barata, Isso. pessoal? Não, barata óleo, óleo. Muito bom. Vamos lá. Ah, é? Então nós temos aqui, ó, carne de jacaré, por exemplo. Nós temos várias receitas aí para a gente brincar um pouco. Só dura para nós aqui na região comprar isso, né? Quando a gente consegue encontrar numa uma casa de carne especializada, custa bastante caro. Hoje vai custar mais caro ainda. Por quê? Porque a carne do jacaré, nós temos frigoríficos, nós temos abatedouros no Mato Grosso. Só que não fica no Brasil. Como não é uma carne muito apreciada no Brasil, você não permanece aqui. Então é tudo exportado. Então hoje com o dólar, o valor que está 5 e pouco, caiu um pouco ontem, né? Então você imagine o preço que está hoje um quilinho de carne de jacaré. Mas no Mato Grosso ela é muito utilizada, porque claro, né? Tem muito jacaré lá. Então eles utilizam bastante. Eu confesso que tenho curiosidade, mas eu não experimentei até hoje. Dizem que lembra uma carne branca, entre peixe e frango, a parte branca do frango, né? E lagarto diz que é parecido, cobra também diz que é parecido. Mas engraçado que eu estava pensando aqui, vou falar alguma coisa de chamar a atenção deles. E tem diversas e diversas receitas na internet. Se alguém conseguir comprar uma carne de jacaré ou pegar um no quintal de casa, hein? Não, que jacaré não vai dar. Mas teiu, que é um lagarto, sabe esses lagartos comuns? Às vezes até tem lá no instituto, e eu sei que tem na cidade, aí onde tem um pouquinho de mato perto, sempre tem. Esse teiu também tem receita, só esse tem um probleminha. Ele tem muitos parasitas dentro dele. Então tem que limpar muito bem essa carne. Mas tem receita aqui, ó, bem simplesinho. Eu estava pesquisando para brincar com vocês, conversar um pouquinho, chamar a atenção. Então lá, ó, lagarto, cebola, alho, segue mais ou menos a mesma coisa para fazer uma carne comum. Então frita, põe na pressão, tanto faz, e você vai conseguir fazer um lagarto. Agora, relembro para vocês, que depois fica gravado, os caras vão assistir, né? Quando a gente fala de lagarto especificamente, esse que a gente tem, esses grandes chamados de TU, eles têm muitos parasitas dentro, então precisa limpar muito bem. Mas a gente sabe que tem bastante gente aí que pega, caça eles e come normal. E diz que é bom, eu também nunca experimentei. Aí esse daí eu vou falar que eu não tenho muita curiosidade de experimentar, não. Agora, carne de jacaré eu quero experimentar ainda assim. Então tem de tudo que é tipo aqui, ó, faz empanado, faz frito sem ser empanado, faz ensopado, tipo igual faz muqueca de peixe e tal. Então tem um monte de tipo aí para você, se você conseguir pegar um aí no quintal de casa, dá para você fazer. Otávio, eu sei que você é dos bolos, não consegui achar nenhum bolo de jacaré, né? Mas vai que você inventa um bolo de jacaré aí. Vou fazer a decoração dele como se fosse as placas córneas de urucum. Olha aí, ó, aprendeu, cara. Isso aí, galera. Tá vendo? A gente acha alguma coisa para falar porcaria aqui. Bolos de jacarés. Muito bem, bolos, bolos. Vamos à frente, galera. Vai que São Paulo dá um bolos de jacaré, hein? Seria lindo, né? Muito bem.
E aqui nós temos algumas receitas de cobra também. Cobra acho que é mais difundido, que tem povos aí que comem bastante, apreciam bastante, né? Vamos lá, galera. Já falamos bastante coisa aqui. Vamos voltar para os nossos répteis. Se você quiser alguma receita, entre em contato com professorflavio.com.br. Nunca fiz, mas nós fazemos. Miguel, marcamos aquela aula de culinária para você não passar fome assim que você for embora de casa, viu? Fica tranquilo. Se eu faço alguma coisa, você também vai conseguir. E tem o Otávio aí. O Otávio é o cara da cozinha, velho. Vamos lá, então, gente. Continuando aqui. Nós paramos aqui, ó, nesse slide, galera, ó. Muito bom. Circulação, galera. Quando a gente fala em répteis, mas pera aí. Como a gente combinou, a gente vai fazer as retomadas, né? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo o slide? Por favor, só confirme isso para mim. Sim. Muito obrigado. Vamos lá? Então, olha lá, ó, a gente vai fazer uma anatomia do circulatório, do sistema circulatório comparada, tá? Então, lá, vamos falar de peixe. Quando a gente falou de peixe, ele tinha coração? Sim, ele tinha coração. Mas ele tinha um coração com duas cavidades apenas. Duas cavidades. A circulação era simples. Tinha apenas uma circulação, não tinha duas circulações. Professor, não estou entendendo. Calma aí, vamos lá. Se a gente for agora para os anfíbios, anfíbios são as pererecas, as rãs, as salamandras, o sapo. Então, os anfíbios tinham coração? Tinham um coração. E esse coração era com três cavidades. Três cavidades. Dois átrios e um ventrículo só. Certo? Dois átrios e um ventrículo apenas. E daí você vai olhando aqui embaixo no desenho, ó. O peixe tem só um átrio e um ventrículo, certo? Então, o sangue sai do ventrículo, vai para as brânquias, faz a troca. Como é que se chama a troca? Hematose. Troca do quê, professor? Troca de oxigênio e dióxido de carbono, ou seja, a troca do oxigênio que vem da água para as brânquias e cai na corrente sanguínea, e a retirada de CO2 que está nas brânquias e vai para a água, tá? Essa troca que acontece a gente chama de hematose. Então vai acontecer lá nas brânquias. E depois das brânquias, o sangue cheio de oxigênio circula pelo corpo todo. Então nós temos apenas uma circulação, a circulação sistêmica, a circulação do corpo do peixe. Aí passa, distribui O2, recolhe o CO2 e volta para a aurícula ou átrio do coração do peixe. Então, tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, e a circulação é simples, só tem uma circulação. Então, olha lá, para gravar bem, quando a gente fala que a circulação é simples, significa que tem vamos chamar de sistema, sei lá se fica meio esquisito, mas uma circulação apenas, tá? Agora, se você não entendeu, vai entender agora. Quando a gente fala de anfíbio, tem três cavidades, ó, dois átrios, o átrio direito e esquerdo, e apenas um ventrículo, tá ok? Então, olha o que vai acontecer. O sangue vem do corpo, cai aqui no átrio direito. Do átrio direito, vem para o ventrículo. Segura aí, galera, ó. Segura aí, presta atenção. Vai fazendo suas anotações. Quando o sangue vem dos pulmões, ó, quando ele vem dos pulmões, ele vem e cai no átrio esquerdo e do átrio esquerdo para o ventrículo. Então, olha o que está acontecendo. Eu tenho sangue rico em CO2 e rico em O2 ao mesmo tempo no ventrículo. Por quê? Porque só tem um ventrículo. Então, eles vão se misturar ali. Por quê? Porque o coração é tricávico. Ok? Aí, o que vai acontecer?
nós temos sangue. Quando o coração bate, o ventrículo se contrai, a sístole. O sangue rico em CO2 sai aqui, ó. Estão acompanhando minha setinha? Vem aqui para os pulmões dos anfíbios. Ok? Faz a hematose e retorna para o coração. Desculpa. E retorna para o coração. Quando retorna para o coração vai bombear e esse sangue vai para o corpo. Então, o que acontece? O sangue sai sempre do mesmo lugar e é basicamente o mesmo sangue. É um sangue misturado, O2 com CO2. Então, eu tenho um sangue parcialmente oxigenado, circulando, tanto indo para o pulmão, quanto indo para o corpo. Opa! Então, agora tem uma circulação que vai para o pulmão e uma circulação que vem para o corpo? Sim. Então, agora eu tenho 3 cavidades e a circulação, ela é dupla. Eu vou ter uma circulação pulmonar e eu vou ter uma circulação sistêmica. Tudo bem, gente? Ok? Vamos lá. Então, eu vou para os répteis, que é quem a gente está estudando agora. O que aconteceu nos répteis? Mudou uma coisinha. O ventrículo, ele vai ser totalmente separado ou pelo menos parcialmente separado, certo? Então, quando a gente fala em réptil, os répteis, eles vão apresentar um coração com 3 ou 4 cavidades, ok? Então, o coração vai ter 2 átrios ou aurículas e um ventrículo parcialmente separado, ou ele vai ter um coração com 4 cavidades, muito semelhante ao nosso já, com 2 átrios ou 2 aurículas e 2 ventrículos, totalmente separado. Tá, vamos lá. Quando a gente fala em... Vamos lá. Quando a gente fala em quelônios, quem são os quelônios? Quando a gente fala em esquamata, quem são os esquamatas? Nós estamos falando de um coração tricávico, ok? Tricávico. Quando nós falamos, ó, de um coração com 4 cavidades, nós estamos, esse é fácil, galera. Nós estamos falando dos, crocodilianos. Então vai lá, galera, vamos tentar? Quem são os crocodilianos? Vou começar pelo mais fácil. Muito bem, vocês estão tímidos. Muito bem. Quem são os crocodilianos? Os crocodilos. Os jacaré. E os jacarés, isso. Então, os crocodilos e os jacarés. Muito bem. Quem são esquamata? E vou dar uma dica agora. Também chamados de escamados. Na dica, não, né? Quem prestou atenção na aula de ontem sabe. Quem que é escamado nos répteis? Quem tem escama? Os lagartos e as cobras. Lagarto e as serpentes, as cobras, isso. E quem que são os quelônios, então? Quem sobrou? Tartaruga. Isso, tartaruga, cágado e jabuti. São as mesmas coisas? Muito bem, isso aí, perfeito. Vamos lá. Continuando aqui. Então, nós vamos ter, ó, um coração com 2 ventrículos e 2 átrios, ok? O que isso é importante? Importante agora que, devido à separação total do coração, nós vamos ter um lado que vai trabalhar com sangue rico em CO2, que é o lado direito, igual ao nosso, e nós vamos ter
o coração com o lado esquerdo trabalhando com o sangue rico em oxigênio. Certo? Então, agora eu tenho uma separação do sangue rico em O2 e rico em CO2. Quando eu falo de coração, totalmente separado. O outro não vai ser totalmente separado, mas praticamente também é. Já vou falar para vocês mais sobre isso. Aí, o que acontece? Acompanha lá, ó. O sangue, quando ele sai do ventrículo direito, ele faz a circulação pequena, que é a pulmonar. Vem nos pulmões, recebe O2, manda embora CO2 e volta para o coração. Então, a circulação pulmonar, ó, como é que ela vai ser? Como é que ela vai ser? A pulmonar. Monar vai ser coração, pulmão, coração. Ok? Então, agora, o sangue cheio de oxigênio chegou no ventrículo esquerdo e vai sair. Ele vai sair, vai para o corpo todo, distribui o oxigênio, pega CO2 e volta para o lado direito do meu coração. Então, eu vou ter também a circulação. A circulação também sistêmica. Ou a grande circulação. Que é o quê? Coração, corpo, coração. Ok? Então, agora, quando a gente fala de répteis, eu tenho coração com 4 cavidades nos crocodilianos, com 3 cavidades, quase 3 cavidades nos quelônios e squamatas. Agora eu tenho uma dupla circulação, então tem uma circulação pulmonar, que é pequena, e a circulação sistêmica, que é a grande. Então eu tenho uma eficiência muito maior do meu sistema circulatório. Para finalizar esta parte, a gente vem aqui, ó, e escreve os detalhezinhos aqui no canto, tá, gente? Ó, vou escrever aqui. Quando a gente fala de répteis, você tem que lembrar de 2 nomes aí diferentes. Um é chamado de forame de Panizza, e o outro é o septo de Sabatier, tá? Então, essas duas estruturas a gente tem que prestar atenção, ó. Quando a gente fala em forame, sempre que você ouvir esta palavra, lá na anatomia, significa buraco, tá? O forame é um orifício, é um buraquinho. Então, significa que eu estou falando de um forame, eu estou falando de um buraquinho. Esse forame de Panizza foi descoberto pelo pesquisador com sobrenome Panizza, e ele descobriu que no coração dos répteis, quelônios e squamatas, ou escamados, eles têm um buraquinho do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, ou do esquerdo para o direito. Então tem um buraquinho ali no meio, na parede. Então, a separação do ventrículo, ela não é completa. Então, o sangue rico em CO2 e rico em O2 acabam se misturando um pouquinho, porque só é um buraco, não é completamente aberto. Então, anote lá, forame de Panizza é um buraquinho, um espaço que existe na parede que divide o ventrículo esquerdo do direito. O que é importante? Que devido a essa formação desse jeito, o sangue com O2 e o sangue com CO2 acabam se misturando. Então eu vou ter um sangue oxigenado, mas não completamente, parcialmente. E o septo de Sabatier, o septo é parede. Lembra lá quando você tem desvio de septo no nariz? O que significa isso? Tem um desvio nas paredes internas, nos canais, nas 2 narinas, pode ter nas 2, pode ter só em uma,
Ou seja, o septo está torto, às vezes bloqueia a passagem do ar, aí eu preciso fazer essa correção, né? Ah, eu vou ter que fazer cirurgia de desvio de septo. Septo é parede, parede que divide. Então, o septo de Sabatier é a paredezinha que divide parcialmente o ventrículo dos répteis, crocodilianos e esquamatas. Ok? Perguntas? Nenhuma? Daí a gente já vai aqui, ó. Muito bom. Quando a gente fala em excreção, aí eu venho aqui e pergunto para vocês. Vocês lembram o que é excreta? Sempre a gente tem que falar disso, né? Porque quando a gente fala em excreção, nós estamos falando de excretas. Quando nós estamos falando de excretas, a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente vai falar mais para frente de secreções, e daí a gente fica confundindo excretas, secreções, excreções. Então, excreta é o resto do metabolismo celular. Tá louco, professor? Não consegui lembrar e nem entender. Lembra o que é metabolismo? Metabolismo são todas as reações químicas que acontecem dentro da célula. Quando a gente fala em resto de metabolismo, significa que é o resto de substâncias que já foram para a célula, já foram utilizadas e não servem mais. Isso se chama excreta. Ok? Nós excretamos através do sistema excretor. Quem é o sistema excretor? O sistema excretor é formado pelos rins. Então significa o quê? Fezes não é considerado excreta. Fezes é apenas o resto da digestão dos alimentos, tá? Não passou por dentro da célula, certo? Ou seja, para você poder entender, você tomou café agora, você comeu um pão, o pão vai chegar no teu estômago, no duodeno, vai ser absorvido no duodeno, jejum e ilho. Ótimo. Vai ser absorvido o quê? O que eu preciso no meu organismo. Ok? O que fica dentro do tubo? É o resto. Você não tem, absorvo e devolvo para o teu intestino. Não é isso que acontece. Então, não é verdadeira, não é certo você falar que as fezes são excretas. Agora, vamos lá. Quando você fala em excreta, olha só o que acontece. Você absorveu glicose, correto? Lá no teu intestino. Essa glicose, ela vai para a tua célula. Vai pegar uma carona com a insulina e vai para a tua célula. E eu vou utilizar essa substância, essa molécula, eu vou usar no meu metabolismo. Vou produzir energia. Se sobrar alguma coisa desse meu metabolismo, para onde que vai? Essas excretas vão para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea, essas substâncias vão ser retiradas pelo nosso filtro, chamado de rim. Do rim, o que vai acontecer? Eu vou pegar as excretas filtradas e vou formar a urina. Ok? Não sei se vocês conseguiram entender qual é a diferença. A diferença é a substância entrou na minha célula, foi utilizada, foi modificada, sofreu alterações. O que sobrou volta para a minha corrente sanguínea. Da minha corrente sanguínea eu jogo fora através do meu sistema excretor, que é o rim. O que o rim faz? O rim filtra o sangue, certo? Então, olha só, quando você vai... Por que você vai lá no médico e muitas vezes ele te pede exame de urina? Já pensaram nisso?
Nunca pensaram nisso? O que o médico está procurando? Ele está procurando se eu tenho substâncias que não poderiam estar na minha urina, por exemplo, glicose. Glicose não pode estar na tua urina, porque glicose é o nosso combustível. Como é que eu vou ficar jogando combustível fora? Tem alguma coisa errada. Quando eu encontro glicose em grande quantidade na minha urina, significa que eu não estou conseguindo utilizar ela. Vai indicar o quê? Que possivelmente você está com diabetes, porque a diabetes é caracterizada pela perda da capacidade de capturar a glicose do sangue para poder ser usado como fonte de energia. Então, se tem muita glicose no meu sangue, o meu rim vai filtrar e vai acabar jogando fora. Só que eu não posso jogar fora essa molécula, porque essa molécula é muito importante para o meu organismo. Então, o meu organismo está funcionando direito. Outra coisa que eu acho muito, eu posso achar em grande quantidade sais minerais. Eu estou jogando sais minerais fora, que também são importantes. Ou eu estou ingerindo demais, ou eu estou com algum mau funcionamento do meu rim, do meu sistema excretor, ou até mesmo hormonal, que vai controlar isso. E desta forma, lógico, tem outras coisas. Se eu acho células de defesa em grande quantidade na minha urina, significa que eu estou produzindo muito, significa também que eu estou excretando muito elas, elas estão em grande quantidade, estão morrendo, estão indo embora. Se eu acho resíduos de hemácia, significa que eu estou tendo uma destruição de hemácia em grande excesso, em excesso, e isso é prejudicial também. Então tem um monte de coisa que eu posso estar achando na urina que vai indicar se você está com alguma alteração no corpo. Agora, quando a gente fala de répteis, nós estamos falando o seguinte, de um cara que faz o seguinte, ele excreta ácido úrico. E ele excreta ácido úrico filtrado pelos rins, que é a excreta nitrogenada, junto com as suas fezes, através de um orifício chamado de cloaca. Lembram lá? Então, vai ser mais fácil para você lembrar assim. Quando você vê uma cagada de pomba por aí, né, qualquer lugar, vai ter umas substâncias brancas nessas fezes da pomba. O que é essa substância branca? É a excreta nitrogenada, porque as aves também fazem o quê? Excretam as excretas nitrogenadas juntamente com as fezes e dá aquele aspecto esbranquiçado por causa da presença do nitrogênio. Então, os répteis também são desta forma. Agora, quando a gente fala de répteis, nós classificamos eles como uricotélicos. Tá? Então, o animal que excreta ácido úrico é o animal classificado como uricotélico. E por que é importante eu saber essa questão de ácido úrico? Porque o ácido úrico é a excreta nitrogenada que precisa, que necessita, olha lá, ó, ligado com o que a gente começou a aula ontem, necessita de pouca água para ser excretada. Tá? Lembra que a gente está falando de um animal que conquistou o ambiente terrestre, ele precisa guardar água, ele precisa evitar a perda de água. Então, o que ele faz? Para excretar a excreta nitrogenada, que é tóxica, que neste caso é o ácido úrico, ele faz isso com pouca água, pouquíssima água, porque ele não pode ficar perdendo água. Ok? Porque ele está num ambiente seco. Então, os animais que têm essa necessidade, eles excretam sempre ácido úrico. Então, eles são uricotélicos. Mas daí vem a pergunta, por que isso? Nós temos 3 excretas nitrogenadas. O ácido úrico, a amônia e a ureia. Tá? Quando a gente fala nessas excretas nitrogenadas, o ácido úrico é o menos tóxico. É o que menos nos causa problemas.
Então, é o que eu preciso de menos água para jogar fora. Então, os animais que precisam guardar água, evolutivamente se adaptaram a excretar ácido úrico e não amônia, por exemplo, que é a mais tóxica de todos. Então, eu teria que ter muita água disponível para eu colocar amônia ali e jogar fora para que eu não ficasse intoxicado. Então, como eu não posso fazer isso, como eu não, né? Como os répteis não podem fazer isto, porque eles precisam guardar água, eles só sobreviveram, né? Olha lá, ó, evolução, né? Só sobreviveram aqueles que conseguiram mudar, se adaptar ao usar o ácido úrico como estratégia para jogar o nitrogênio fora. E daí eu pergunto para você, da onde que vem esse nitrogênio? Se esse nitrogênio é tão ruim para jogar fora, da onde que esse cara vem? Por que que a gente não usa outra coisa sem nitrogênio? Vocês lembram de onde que vem o nitrogênio? Porque jogar excreta nitrogenado também é um desafio para nós jogar fora. Da onde que vem esse nitrogênio? Será que ele é tão necessário assim? Por que que a gente não para de pegar nitrogênio? Vocês lembram? É lá do primeiro ano, galera. Por que que esse nitrogênio está dentro de nós? Olha só, não vou dar a resposta completa, mas vou dar o caminho, ó. Da onde que vem? Não é algo relacionado ao DNA, com as bases nitrogenadas? Pode ser também, pode ser também. É esse, é menos esse, não é tanto esse, mas também. Quando a gente destrói DNA e RNA, não tem nitrogênio? As bases nitrogenadas, perfeito. Mas a maior quantidade de nitrogênio vem da onde, galera? Olha o que eu escrevi ali para você, ó. Quem são esses caras aqui? O que que eles formam? O que que os aminoácidos formam? Proteínas. Isso, então olha lá. Você come muita proteína. Você tem muitas funções das proteínas no seu organismo. Defesa, transporte, possibilitar que as reações químicas aconteçam, estrutura toda sua. Então tem um monte de coisa. Reconhecimento celular. Então, as proteínas são extremamente importantes. Não dá para você viver sem proteína. Mas quando eu preciso degradar proteína, o que que ele me dá de resíduo? O nitrogênio, tá? Quando eu preciso degradar ácidos nucleicos, como o Otávio falou, DNA e RNA, o que que ele me dá de resíduo? Nitrogênio. Então eu preciso jogar fora esse nitrogênio de alguma forma, porque se ele começar a se acumular no meu organismo, ele vai me intoxicar. Beleza, gente? Então, hoje encerramos por aqui. Semana que vem nós vamos começar a ver o sistema nervoso. Olha ali, ó, que bonito esse bicho, longe, né? Quem que é esse cara, hein? Vocês lembram quem que é ou não? Ah, é um lagartão. Dragão Como de é que é o Komodo. nome? Não sei. Isso, é um dragão de Komodo, isso mesmo. Então ele é legal longe, né? Então, galera, um abraço para vocês. Vou postar o vídeo de ontem eu já postei. Esse aqui eu já vou postar e já vou colocar atividade referente de ontem e hoje em uma só, tá bom? Um abraço, qualquer coisa me chamem. Tchau, Otávio.